Vamos falar um pouquinho sobre luz hoje. Luz direta, mais especificamente. As luzes difusas eu vou deixar para um vídeo futuro, porque não sei se vocês estão ligados, mas eu trato luz direta e luz difusa como duas coisas completamente diferentes na pintura. Cada uma tem sua própria identidade e elas meio que trabalham em conjunto na pintura. Hoje vamos abordar luz direta. O que é a luz direta? Colocando em termos simples, é a luz que sai de uma fonte, vamos colocar um brilho legal aqui, e atinge um objeto. Esse objeto vítima da luz direta vai ser diretamente iluminado. Simples assim. Mas eu quero falar sobre algumas considerações extras sobre a luz direta que são muito úteis na hora da pintura, tanto em matéria de organização quanto para criar pinturas mais interessantes. A primeira coisa que eu quero falar é sobre a hierarquia da luz. Isso é algo que a gente vai trabalhar mais em luz e cor, porque é mais importante e mais relevante lá, mas aqui vale a pena saber. Hierarquia da luz dita o seguinte: a luz mais forte é sempre prioridade. No lugar que ela atinge, é sempre ela que vai afetar a imagem com mais prioridade. Porque vamos criar um cenário aqui, onde eu tenho esse objeto iluminado por uma luz difusa, baixinha aqui. Ela está iluminando toda essa região. Mas se eu tenho essa luz direta atingindo essa área, ela cobre aquela região que antes estava pintada aqui com a luz difusa, porque essa luz aqui é mais forte. Simples assim. Quando a gente está pintando a luz direta, ela é a prioridade nos lugares que ela atinge. E geralmente, a luz direta vai ser a luz mais importante da pintura, exceto por um cenário bem específico, que é o cenário onde estamos trabalhando mais com luzes difusas do que diretas. Vamos supor que a gente tem um ambiente pintado aqui com luz difusa. Na maioria, vai ser um ambiente bem escuro. E a gente tem o que a gente chama de rim light, que é a luz de contorno, aquela luz que vem de trás aqui e cobre o contorno do objeto. Aqui a prioridade é essa luz difusa, não essa luz direta. Mas agora vamos trabalhar um pouquinho aqui nossa luz direta, algumas características que eu quero falar sobre ela. Primeiro aqui, geralmente na pintura a gente tem um tom médio, né? Que é um tom que fica entre a luz e a sombra. Se o objeto tem um valor específico, a gente escolhe aqui um tom que não é sombra, mas também não é luz. E aí partindo dele a gente vai decidir um valor de sombra, depois a gente vai decidir um valor de luz, e vai usar esse tom médio como um ponto de transição, uma ponte entre a luz, ele vai transicionar aqui com a luz, e uma ponte com a sombra. E aí esse tom médio ele vai se mesclando, e muitas vezes a gente pode usar ele de forma artificial, a gente não começa com ele, mas quando precisa criar uma transição, a gente adiciona ele entre as duas para criar essa ponte. Esse é o uso do tom médio. Como separo luz e sombra como coisas diferentes, eu geralmente abordo o tom médio da luz e o tom médio da sombra. Então eu escolho um tom de luz, que vai ser um tom médio, que me permite escolher então depois luzes claras e luzes escuras. Então, vamos supor aqui que eu fiz uma separação de grupos de valores, que eu já falei sobre em outros vídeos. Separei aqui o grupo de luz e o grupo de sombra. Tenho aqui a luz média, a sombra média. Trabalhando exclusivamente na luz, eu vou pegar aqui esse tom, vou abaixar um pouco, escolher um tom mais escuro de luz, mas que ainda assim é luz, e vou escurecer aqui a base da luz, a região onde ela está mais próxima da sombra. Então, vou pegar um tom mais alto e clarear aqui uma região que estaria mais clara. Aqui começa a minha pintura de volumes. Eu não alterei em nada a sombra, mas eu comecei a criar alterações na luz para criar uma maior variedade. Isso aqui é algo que muita gente peca. Muita gente vai pintar a luz, escolhe um tom para luz e já transiciona ele para sombra. E às vezes é muito mais interessante você criar uma variação mais interessante dentro da luz antes de criar transições da luz com a sombra. Não é um processo que acontece em uma ordem específica, mas é algo que você precisa ter em mente, precisa estar consciente sobre isso. E aí depois dentro da sombra, eu vou falar isso no próximo vídeo, você vai lá e escolhe tons mais escuros de sombra, tons mais claros de sombra e vai trabalhando a sua pintura. Um outro conceito importante da pintura de luz direta são as highlights. O que são as highlights? São simplesmente as luzes mais fortes da pintura. Como eu já falei nos outros vídeos, a gente tem sempre uma região aqui, ó, que aponta na direção da luz. Ela é uma área que se encontra aqui com a luz. As highlights são o extremo disso. Se a gente tem toda uma região que está aqui encontrando a luz, toda essa região aqui sendo iluminada, vão ter alguns pontos que vão estar mais virados na direção da luz do que outros. Vamos supor que toda essa tira aqui está apontando aqui para frente. Toda essa tira aqui está apontando aqui na diagonal. E toda essa tira aqui, essa da ponta, vai estar apontando na luz, na direção da luz. Nossa highlight, então, fica nessa tira da ponta. A gente vai pegar a luz mais alta possível do contexto e vai clarear mais essa região do que todas as outras, porque ela é a que está mais inclinada na direção da luz. E à medida que os planos vão se virando contra a luz, eles vão escurecendo.
dependendo da posição da luz, a posição da highlight muda. E dependendo da posição que a gente está olhando o objeto, ela também muda. Vamos supor que a gente tem uma luz que está vindo mais ou menos dessa direção aqui. Aqui, tá? Imagina que tá do seu lado aqui a luz, saindo do lado da sua cabeça, na direção dessa esfera. Essa highlight ela vai bater em algum lugar mais ou menos aqui e vai rebater para o nosso olho. E aí já muda a estrutura. Em vez de estar nessa pontinha, que é consistente com essa fonte de luz aqui, agora que a gente mudou a direção da luz, ela não está mais ali, ela está do nosso lado, a posição da highlight muda. Em vez de iluminar toda a ponta, ela vai iluminar um pequeno ponto aqui e vai ser refletida. E existem dois tipos de highlight. Tem a highlight bem definida, que é essa aqui que eu coloquei, e tem a highlight mais borrada. Isso geralmente é referente à fonte de luz, que pode ser direta ou difusa, já que a gente está trabalhando com luz direta, então ela seria definida. Ou pode depender também do tipo de objeto. Isso aqui é algo que a gente vai falar na aula de materiais, mas a gente tem objetos foscos, que geralmente não tem highlights, eles absorvem muita luz. Temos objetos acetinados, que vão ter highlights borradas, e objetos polidos, que vão ter essa highlight definida. Mas se ele fosse acetinado, se fosse a pele, por exemplo, que é um objeto mais acetinado, a gente teria uma highlight mais borrada, mais espalhada, não tão concentrada e talvez não tão brilhante, ela até daria uma escurecidinha, seria um pouquinho mais inconstante. Tá percebendo a diferença? E trabalhar highlight na pintura é muito importante. Quando você está pintando certos objetos, como plásticos, peles, metais, às vezes até couro também. Couro é pele, né? Dependendo do couro, você vai ter essas highlights que ajudam muito a acentuar a qualidade da pintura. Quando você escolhe algum plano que está virado mais na direção da luz do que os outros, e você clareia ele um pouco mais, isso aqui dá essa sensação de volume extra. Imagina como camadas de tridimensionalidade. A gente pode ter níveis diferentes de 3D expressados numa pintura. Se eu estou pintando a luz com um tom de luz, um tom de sombra, eu tenho, sei lá, uma expressão 1D da luz. Se essa mesma luz tem uma variação mais interessante de... Vou escurecer as duas aqui para poder encaixar highlight depois. Se essa mesma luz tem uma variação mais interessante aqui, com a adição de uma luz um pouco mais escura contra uma luz um pouco mais clara, a gente começa a ter uma luz mais 2D. E se a gente adicionar uma luz ainda mais brilhante em algum ponto que está mais virado na direção da luz do que os outros, a gente tem agora uma luz 3D. Aqui a gente tem uma camada de complexidade, só um valor de luz. Aqui a gente tem duas camadas de complexidade. E aqui a gente tem 3 camadas de complexidade. E a gente pode adicionar isso na sombra também, eu vou falar isso no próximo vídeo. Mas por enquanto são essas noções que eu quero passar aqui. Prestar atenção nesses aspectos da luz vai ajudar muito na hora de pintar, para criar mais volume e mais complexidade. O próximo vídeo vai ser muito mais interessante, porque a gente vai estar trabalhando luzes difusas, que eu acho que são um pouquinho mais complexas de entender, mas que também causam um impacto gigantesco na pintura.